se é que há algum móvel no primeiro compartimento. Quantos compartimentos há e quais são? Ou quantos móveis há e quais são no primeiro compartimento na casa onde você mora? Tem um. 4? Primeiro compartimento da casa de vocês tem tudo isso? 2. Qual é o primeiro compartimento? É a sala? São 4. Tudo bem. O assunto de domingo passado foi o átrio da casa de Deus, que era o primeiro compartimento que poderia ser visto na casa que Deus mandou construir no deserto. E nós vimos algumas características desse átrio. Nós vimos o tamanho dele, comprimento, largura e altura. Nós vimos a estrutura, que era feito por 60 bases de linho fino retorcido. Nós estudamos sobre a direção do átrio. Ele não poderia ficar em qualquer direção, até com isso Deus se importava. Nós vimos também a porta do átrio. Ele era um local que poderia ser acessado. E nós terminamos vendo o que o átrio simbolizava. E nós vimos que ele simbolizava a decisão de deixar uma vida de pecado e permanecer na presença de Deus. Quando alguém ia para o átrio, ele estava decidindo abandonar algum pecado, pedir perdão por algum pecado e ir na direção da presença do Senhor. Então, irmãos, domingo passado nós vimos algumas características gerais desse primeiro compartimento. São 3. Próximo domingo vamos estudar o segundo compartimento. E depois o terceiro, que era o Santo dos Santos. Hoje nós estamos ainda no átrio. E hoje eu quero ver os móveis que haviam no átrio. E nós vamos ver que eram apenas 2. Eram 2 móveis que faziam parte do átrio. O primeiro se encontra, e eu peço que você abra lá, no livro de Êxodo, capítulo 27. Êxodo, capítulo 27. Vamos ler os versos de 1 a 8. Primeiro móvel do átrio. Primeiro móvel do primeiro compartimento do tabernáculo de Moisés. Êxodo 27, de 1 a 8, confira aí na palavra de Deus. Sempre confira o que o pregador está dizendo, para ver se está de acordo com as Escrituras. Diz assim: farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos estes utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Quem pode me dar uma característica desse primeiro móvel, de acordo com a leitura que nós fizemos? Ele era quadrado, o que mais? Ele era de madeira. Ele era móvel? De cobre. Foi isso que ele falou? Irmãos, esse é o primeiro móvel do primeiro compartimento, e ele era o altar. Um dos 2 altares que nós vamos estudar.
O tabernáculo possuía 2 altares. O primeiro era esse, que era o primeiro que se via quando chegava na casa de Deus. E era chamado de o altar do holocausto. Vamos já ver por quê. Aqui nós vemos algumas características dele. Primeiro, ele era de madeira de acácia. Não sei se essa madeira ainda existe nos dias de hoje, eu nunca ouvi falar. Só em Israel. Madeira de acácia, irmãos, eu fui pesquisar e ela era uma madeira que crescia no deserto. Parece até uma contradição. Uma madeira que crescia no deserto, né? Parece 2 coisas contrárias, crescer no deserto. Mas, irmãos, isso normalmente resume a história do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que cresce. Onde? No deserto. O deserto é o local costumeiro de Deus para fazer o seu povo crescer. Então, como nós dissemos no primeiro estudo, o tabernáculo ele é um símbolo também do cristão. Então, os móveis do tabernáculo também apontam para mim e para você. E não é à toa que o altar do holocausto era feito de madeira de acácia, porque a madeira de acácia era uma madeira muito resistente. Muito resistente. E por que ela era muito resistente? Porque ela crescia no deserto. E a nossa vida também é assim, irmãos. Os momentos em que nós mais crescemos são os momentos mais desagradáveis. São aqueles que, se Deus perguntasse para nós se nós gostaríamos de atravessar, nós diríamos o quê? De jeito nenhum, Deus, eu lá quero passar por um negócio desse. Por isso que Deus não pergunta, Ele já permite. É porque Ele não vê o presente, irmão. Deus vê o futuro. Deus não olha apenas o que está acontecendo agora, Deus visualiza também o que vai acontecer, no que nós iremos nos tornar. Então, nós devemos parar de perguntar quando estivermos sofrendo. Devemos parar de nos perguntar por quê e começar a nos perguntar para quê. Eu estou passando por isso, Senhor. O que é que nós normalmente perguntamos? Quando nós lemos o livro de Jó, o que é que nós perguntamos? Senhor, por que Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se afastava do mal. Por quê? A pergunta não é por quê, não é olhando para trás. A pergunta é para quê? É olhando para frente. Então aquele altar, aquela madeira estava crescendo no deserto, e um dos objetivos é porque ela seria usada como altar no serviço do Senhor. E Deus quer me preparar para ser um altar, Deus quer te preparar para ser um altar no serviço do Senhor, e é por isso que Ele vai permitir o deserto até o momento que for necessário. Então não reclama, não murmura, chorar pode, né? Tá na lista da permissão, chorar pode. Mas não murmura, não reclama, porque na hora que eu e você estivermos prontos, Deus vai nos tirar do deserto e vai nos levar para o serviço dEle, para a honra e glória dEle. Irmãos, e não devemos estranhar o sofrimento, porque já estava profetizado que Jesus passaria por tudo isso. Lá em Isaías 53:2 diz que ele cresceu como raiz de uma terra seca. Ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Imagina o que uma raiz de uma terra seca tem que vencer para poder subir. Assim foi a vida de Jesus, e assim é a minha vida e a tua vida também. Então o altar, só para começar, era feito de madeira de acácia. E nós também somos feitos disso, amém? Como a irmã falou, o altar também era quadrado. A forma quadrada lembra perfeição, porque todos os lados são iguais. Quanto media cada lado? 5 côvados. Qual é a medida de um côvado? Muito bem, o antebraço mais ou menos meio metro. Então 5
A fórmula que a gente usou, matemática, foi dividir pela metade. 5 côvados são quantos metros? 2,5. Então o altar era 2,5, 2,5, 2,5. Ele era algo perfeito, quadrado perfeito. Vemos também que ele possuía 4 chifres. Irmãos, aqui no nosso país, chifre não é algo muito bom, né? Chifre não lembra coisa muito boa na nossa cultura, né? Como é? Como é? Mas, irmãos, isso muda de cultura para cultura, porque em Israel, o chifre é símbolo de poder. Acredita? Deus, inclusive, algumas vezes nos Salmos é chamado de o meu chifre, porque o chifre simboliza poder. Vocês estão rindo por quê, hein? Não, vamos esquecer o Brasil, tá bom? Vamos agora para o conhecimento bíblico. Então, precisamos entender que o altar ele possuía 4 pequenos chifres nos 4 lados. Por quê, irmãos? Qual era a função principal disso? Eu creio que a função principal era receber sangue. Esses chifres pequenos recebiam sangue do sacrifício que tinha sido feito. Por exemplo, alguém lê Levítico 16 e 18. Levítico 16 e 18. Olha, talvez a função principal desses 4 chifres. Muito bem. Aí está descrevendo, irmãos, o principal dia de um judeu, que era o dia da expiação. Dia da expiação, que acontecia em setembro ou outubro, era o dia onde todos os pecados eram perdoados. E o que acontecia nesse dia é que o sangue dos sacrifícios eram aspergidos, eram colocados sobre as 4 pontas do altar. As 4 pontas, ou seja, os 4 chifres. E se o chifre simbolizava poder, colocar o sangue sobre o chifre simbolizava o poder do sangue. O grande poder do sangue para purificar os pecados do povo de Deus. Esse altar também era coberto de bronze, e nós vimos que o bronze provavelmente é um símbolo de juízo, um símbolo de julgamento, e era exatamente isso que acontecia no altar, um juízo, um julgamento. Ele também possuía utensílios que apontavam para uma queima. Nós vemos aí que havia uma grelha de bronze, haviam garfos, haviam braseiros, tudo de bronze. Então, tudo isso apontava para uma queima, para algo que estaria sendo queimado. E aqui nós entendemos por que, irmãos, o nome desse altar é altar do holocausto. O que significa a palavra holocausto? Não. Holocausto significa completamente queimado. Esse era o único sacrifício onde não sobrava nada da vítima, não sobrava nada do sacrifício a não ser as cinzas, porque era uma consagração total, uma consagração completa para Deus. Logo que você entrava na casa de Deus, o primeiro móvel que você via era o altar do holocausto, porque naquele local deveria haver uma consagração completa a Deus. Por isso que haviam esses utensílios de queima, porque era o altar do holocausto. Lá no segundo compartimento vai ter outro altar que a gente vai ver depois, certo? Como o irmão falou, o irmão Gilson, ele era móvel, ele era levado para outros lugares, por isso que havia varais para o altar, que eram feitos de madeira de acácia e cobertos de bronze. Irmãos, depois que nós vimos essas características, eu pergunto para vocês, qual a utilidade deste altar? O que acontecia nele? Qual o significado dele?
Altar para você lembra o quê? Hã? Quando você escuta a palavra altar, a utilidade do altar, irmãos, está no próprio significado do nome altar. E é interessante porque quando nós ouvimos a palavra altar, nós pensamos logo em lugar alto. Não é isso? Altar da igreja, normalmente é o local mais alto da igreja. E a gente acha que altar significa lugar alto. Não, pastor? Não. Altar significa lugar de matança. Lugar de sacrifício. A questão do altar não é a altura dele. A questão do altar é o que acontece nele. E altar na Bíblia sempre é lugar de morte. Altar na Bíblia sempre é lugar de matança, sempre é lugar de sacrifício. Porque ali uma vítima era morta, ali uma vítima era sacrificada. Então, quando alguém te chamar ao altar, esse alguém não está te chamando para um lugar alto. Esse alguém está te chamando para um local onde você deve morrer. Vir ao altar nada mais é do que dizer: eu estou morrendo mais no dia de hoje. Eu estou decidindo morrer um pouco mais. Ou eu estou decidindo morrer completamente, porque havia uma área da minha vida que não havia sido queimada ainda ao Senhor, mas agora eu estou decidindo fazer o holocausto. Ou seja, a matança completa do meu eu, da minha carne, da minha vontade. Então, por isso eu estou vindo ao altar. Lugar de santidade. Talvez mais o segundo altar, pastor. Porque ele já é mais próximo da presença de Deus. Que está no segundo compartimento, que é o altar do incenso. Que é mais, lembra mais santidade. Já passamos pela morte, né? E agora vamos nos tornando mais santos. Mas esse primeiro, o próprio significado do nome dele e o que acontecia nele, lembra mais morte mesmo. E lembra algo, irmãos, que é necessário na vida cristã, que é morrermos. E morrermos sempre, né? Sempre, cada vez mais. Então, se nós entendêssemos o que o altar é, nós não teríamos tanta dificuldade de vir até o altar físico do nosso templo, né? A gente pensa outra coisa, mas vir ao altar físico nada mais é do que dizer: eu preciso morrer mais um pouco para Deus. Amém? O que seria o altar hoje, no Novo Testamento? O altar era um local de morte, o altar era um local móvel, o altar era um local de juízo. O que seria o altar hoje? Opa! Qual era o instrumento principal de morte nos tempos de Jesus? A cruz. O altar de Jesus foi a cruz. Foi lá que ele se entregou como vítima por nós. Foi lá que o seu corpo foi completamente queimado, no sentido de que não sobrou vida, não sobrou nada, ele se entregou totalmente. Então, na cruz, Jesus subiu o altar. E a cruz serve só para Cristo, irmãos? Ou será que resta uma cruz para mim e para você também? Ainda existe uma cruz, né? Então, devemos lembrar que a cruz está logo no início da vida cristã, e da vida cristã não pode sair jamais. A cruz está no início da nossa vida cristã e não deve sair jamais da nossa vida. Esse é o primeiro móvel, o altar do holocausto. Vamos ver o segundo,
lá no capítulo 30, versos 17 a 21. Êxodo 30, 17 a 21, a bacia de bronze. Interessante que essa bacia foi feita a partir dos espelhos que as mulheres doaram. Interessante. As mulheres tiveram que abrir mão da vaidade para que a bacia de bronze pudesse ser feita. Interessante. Será que hoje daria para fazer alguma? Daria, né? Faríamos muitas, né? Vamos lá, versos 17 a 21. Disse mais o Senhor a Moisés, esse é o segundo móvel do átrio. Verso 18, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nele. Ou seja, o altar era o primeiro móvel, e o segundo era a bacia de bronze. Só haviam esses dois. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então aqui fala sobre a bacia de bronze, e não é tão detalhado, irmãos, como o altar. Aqui não fala tantas características, até porque era apenas uma bacia. Mas a função dessa bacia é muito clara. Qual era a função dela? Para que ela servia? Para lavar as mãos e os pés de quem? Dos sacerdotes. Ou seja, lavar as mãos e os pés daqueles que serviam. Não se podia servir sem se lavar. Não se podia servir a Deus sem se lavar primeiro. Era assim naquela época e não é diferente nos dias de hoje. Então, irmãos, o retrato que nós vemos aqui na entrada do átrio é de duas necessidades nossas constantes: perdão através do altar e purificação através da água. E é algo que nós precisamos constantemente. Sermos perdoados e sermos purificados. Sermos perdoados e sermos purificados para podermos servir ao nosso Deus. Eu achei interessante Deus frisando o motivo para que isso fosse feito, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés. Era para que não acontecesse o quê? Para que eles não morressem. Irmãos, é impressionante como normalmente os mandamentos que Deus dá são acompanhados pelo amor de Deus ao dar aqueles mandamentos. Estou dando esses mandamentos para que vocês vivam. Se vocês obedecerem, vocês não vão. Isso é diferente da visão que muitas vezes nós temos de lei. Nós olhamos para a lei como algo chato, né? Olhamos para a lei como algo obrigatório. Mas Deus vê de modo diferente, quer que a gente veja também. Lei é caminho de vida. Quando nós vemos uma placa dizendo 60, qual é a primeira reação que a gente tem, né? A gente está no Honda Civic que anda 180, mas a placa diz 60. Que chatice! Não pensa nem na gente, né? Mas, irmãos, qual é o objetivo? O objetivo é preservar a nossa vida. Se o ser humano que é corrupto age assim, imagine Deus quando nos dá uma lei, né? A gente tem que parar de ver lei como algo negativo e começar a ver lei como algo positivo. Isso vale até para nós, seres humanos, né? Psicologia está nos ensinando que não é bom dizer não para os nossos filhos. Mas dos 10 mandamentos, quantos começam com a palavra não?
Mais da metade. Mais da metade. Então Deus não nos ama? Pelo contrário. É porque Ele nos ama que Ele diz não para nós. Irmão, recapitula aí a tua vida. Se tudo que nós pedíssemos a Deus, Deus desse, eu não estaria aqui, com certeza. Alguns anos atrás eu pedi até para morrer, não acredito. Novinho desse jeito. Já pedi pessoas, né, que hoje, misericórdia. Então, ore, peça, mas aguarde a resposta de Deus, porque a resposta de Deus sempre é a melhor. Sempre. E se Ele disser não, respire, conte até 10, depois agradeça. Senhor, muito obrigado. Não estou entendendo agora, eu achava que era o melhor, mas o Senhor sabe o futuro, então eu vou confiar. Vou confiar, porque o final vai ser bom. Irmão Gilson? Tem, bem lembrado, Gilson. Com certeza ali Jesus ele estava trazendo de volta esse hábito aqui. Ele estava... Ali era um símbolo de humildade, né? Porque os escravos eles lavavam os pés dos visitantes. E também Jesus estava preparando os discípulos para servirem. Pedro não entende. Não, de jeito nenhum. Jesus disse, se eu não lavar, você não pode me servir, você não tem parte comigo. Né? Então, bem lembrado. É claro que tudo que Jesus fez, irmãos, foi para cumprir o Antigo Testamento, a lei. Certo? E hoje, irmãos, o que serviria de água purificadora? O que serviria de água que purifica os nossos pecados? Primeiro e principalmente, nós já vimos, o sangue. Né? O sangue que simboliza o sacrifício de Cristo. Em vários lugares do Novo Testamento, o sangue de Jesus é chamado de o sangue que nos purifica de todo pecado. Então, primeiro e principalmente, o que nos limpa é o sangue. Mas além do sangue, nós podemos citar mais 2 símbolos de purificação. Primeiro, vocês já disseram de cara, né? A palavra de Jesus. Vamos lá para o Novo Testamento, ler rapidamente alguns versículos. João 15:3. Capítulo que, umas 3 sextas atrás, o irmão Gerlando estava expondo aqui no NCC. Né? João 15:3. Queria convidar vocês para o NCC, viu? Está sendo uma benção. Estamos estudando sobre mudança de vida. Sexta agora vai ser o irmão Gerlando. João 15:3. Eu disse 3, foi? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora o capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é... Você quer ser mais santo? Quer ser mais puro? Quer ser mais transformado? Está aqui a água, que nos purifica de todos os nossos pecados. A Bíblia é comparada a muitas coisas, irmãos, a espelho. O que o espelho faz? Ele reflete a realidade. O espelho não engana ninguém, a não ser que tenha grau. Né? Tem espelho que tem grau. Ou então o espelho lá daquela bruxa, né? Da Bela Adormecida. Ele pode até enganar, mas o espelho de verdade ele não engana, ele diz a realidade. Se tiver bonito, ele reflete a beleza. Se tiver feio, ele reflete a feiura. Né? Se tiver cheinho, se tiver magrinho. Ele vai dizer, a Bíblia é assim. Você lê a Bíblia e você se enxerga ali. Aí a decisão nossa é permanecer daquele jeito ou mudar. Se a gente quiser mudar, aí a Bíblia se transforma na água que nos purifica. Ela purifica mesmo, irmãos. Não tem como meditar na palavra e não sentir uma mudança. Não tem como. Né?
Agora não é aquela leitura. Fecha a Bíblia, não lembra nem o que foi que leu. Aí não tem como. É que nem aquele pingo d'água da neblina. Não purifica nada. Você tem que ficar debaixo do chuveiro e deixar ele limpar você, né? Irmãos, a Bíblia, ela não é apenas para ser lida. Nós fazemos aqui a leitura anual, mas é só o começo. A Bíblia é para ser meditada. E o que é meditar? É pensar. Enquanto a gente está pensando, o Espírito Santo está lavando o nosso ser. Hã? É a oração. Exatamente. Na oração, Jesus cita a palavra como aquela que purifica, né? Então, a união entre a oração e palavra é importante. Não tem como levar, vamos já chegar lá, não tem como levar a vida com Deus a sério sem levar a palavra de Deus a sério. Por isso que o compromisso com a palavra, irmãos, tem que ser renovado quantas vezes for preciso. A carne vai se afastando da palavra. A gente tem que renovar o compromisso. Não, eu vou voltar para a palavra. Aí a carne quer se afastar. E a gente, não, mas eu vou voltar. Parei de ler, parei de meditar. O Espírito Santo me tocou, pois hoje eu estou voltando. Tem que ser um compromisso renovado quantas vezes for preciso. Não tem como levar a vida com Deus a sério sem levar a vida com a palavra de Deus a sério. Não tem como. Não tem como ser crente sem a palavra de Jesus, porque é ela que nos purifica. Então, a água é a palavra e, para a gente concluir, também a confissão de pecados. Primeiro, a palavra de Jesus. Segundo, a confissão de pecados. Tiago. Vamos se confessar agora. Interessante que o batismo de João era um batismo de confissão. As pessoas eram batizadas confessando os seus pecados. Imagina aí, né? Dando testemunho mesmo, como acontece hoje. Eu era assim, 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 eu fiz isso, isso, isso. Eita. Então você pode ser batizado agora. 1 João 1,9. A gente sabe decorado, né? Isso aqui. Vamos lá, sem olhar para a Bíblia. Tiago, né? Já estou em João. Testei a atenção de vocês passaram no teste. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados só a Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Mas eu tenho vergonha. O que vão pensar de mim? Né? É uma ordem. Às vezes a gente está doente e não sabe por quê. Está aqui, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Às vezes o remédio para a cura é a confissão do pecado. Mas eu já confessei a Deus, mas Deus não está mandando confessar só para Ele, não. É uns aos outros também. É alguém que seja de confiança, é alguém que está envolvido no que aconteceu. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessar os pecados uns aos outros faz parte, irmãos. É altamente recomendável que cada crente tenha alguém com quem possa confessar as suas vitórias e as suas derrotas. Altamente recomendável. Não existe supercrente, né, pastor Sócrates? O pastor Sócrates sempre repete isso. Existe supercrente? Não. Existe superpastor? Não, né? Né? Parece que a gente está vendo ele falando, né? E é verdade, irmãos. A igreja tem que se tornar um local onde não a gente peca à vontade, mas a gente tem liberdade de confessar as nossas falhas. Agora sim, irmão Leones, 1 João 1,9, né? 1 João 1,9 para a gente concluir.
Decorado? Se, fecha a Bíblia. Se pensa um local bom para a gente decorar versículo, né? Escola Bíblica Dominical. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Só as mulheres. Vamos mostrar como é que se faz, né, homens? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu nem tinha notado, sério. Todos juntos agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa, né? Mas é uma promessa condicional. Ela começa com a palavrinha se. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos vergonha de confessar até para Deus. Não, mas eu já confessei e eu fiz de novo, né? Mas é condicional. Quer receber perdão? Quer receber purificação? Confessa. A gente tem uma visão errada da confissão. A gente lembra de confissão e acha que a confissão vai tirar algo de nós, vai nos envergonhar. Mas o que realmente acontece, irmãos, quando confessamos, é que somos perdoados e somos purificados por Deus. Exatamente. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem esconde, acha que é sabido, né? Eu vou esconder bem direitinho que ninguém vai se descobrir. Esse é o sabido. Não. O provérbio diz que ele não vai para frente, ele não prospera, porque tem algo impedindo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu acho que até na lei tem um atenuante, né, pai? Para quem confessa, na lei tem atenuante. Réu confesso, ele já tem o seu crime atenuado. Recebe misericórdia de Deus e dos homens. De Deus e dos homens. Eu lembrei da história daqueles irmãos que estavam na casa da avó, andando de bicicleta, e de repente, na brincadeira, eles atropelaram o pato da avó deles. O pato que ela tanto amava. Ou então o galo, né, o Giuseppe. E aí eles ficaram preocupados, com medo, enterraram o pato e decidiram não contar nada para ninguém. E assim foi passando o tempo, e a avó perguntando, cadê meu pato, cadê meu pato? E eles, toda vez que tocavam no assunto, era aquele sofrimento, era aquele peso na consciência. Até que teve um dia que eles decidiram, irmão, vamos confessar, eu não aguento mais não. Vovó está sofrendo e a gente está sofrendo também, vamos apanhar. É melhor do que a gente carregar isso o resto da vida. Chamaram a avó, sentaram e confessaram. Assim que eles terminaram, a avó deu um abraço neles e disse, fazia tanto tempo que eu esperava que vocês me dissessem o que lá da janela eu vi acontecer. E ela deu um abraço neles e eles sentiram ali a misericórdia quando confessaram.
Enquanto eles estavam escondendo, estavam com angústia. Como Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E aí Deus veio com refrigério. Irmãos, vai ser sempre assim. Vai ser. O inimigo quer nos enganar. Mas Deus sabe o que Ele tem preparado para nós quando formos honestos e sinceros com Ele. Próximo domingo, segundo compartimento, o santo lugar. Vamos ficar de pé? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por este estudo sobre a Tua casa, que também é a nossa casa, Deus, tabernáculo, os móveis do tabernáculo que eles nos ensinam, o altar, a bacia. Agora queremos, Senhor, sair daqui tendo a decisão de